Presidente, obrigada de o senhor estar aqui mais uma vez, é sempre uma satisfação, a gente fica muito feliz porque os assuntos são sempre assuntos super atuais e todo mundo fica bem informado. Já viu aí que o programa está lotado hoje, né? Isso, perfeito. Mas vamos lá, Vamos começar então falando do workshop, a gente acabou de ver a matéria do workshop, vamos falar um pouquinho dessa amarração, o que ficou, a gente consegue ter alguma definição? A gente consegue saber quais são as ferramentas, o que vocês vão usar? A gente sabe que o tema é o combate à sonegação e principalmente a ampliação da arrecadação. Não está fácil para ninguém, não está fácil para nenhum estado, mas será que com um ano desse que a gente está com dificuldade econômica, com dificuldade política, principalmente, será que dá para ampliar a arrecadação? Dá sim. Nesses 2 dias reunimos auditores fiscais de todo o estado do Rio Grande do Norte, basicamente para discutir 4 áreas, né? A fiscalização de mercadorias em trânsito e itinerância, cadastro fiscal, cobrança de débitos e controle de vendas a varejo. São profissionais que atuam tanto no interior como também na capital e aproveitamos para reunir as experiências e as visões desses auditores, um objetivo comum, que é exatamente buscar incrementar a arrecadação via a cobrança de aqueles contribuintes que não estão pagando o imposto. Há espaço sim para a gente aumentar a arrecadação, inclusive ano passado havia um registro de créditos de ICMS em torno de R$1 bilhão, ou seja, contribuintes que tiveram operações comerciais, registraram as operações e não fizeram esse recolhimento. O nosso trabalho nesses 2 dias foi exatamente analisar o porquê destes contribuintes existirem, né? E pensar formas de fazer com que esses valores eles fossem recolhidos e também evitar o seu crescimento. Então, assim, foi observado nesses 2 dias que a desburocratização da atividade tributária, da facilitação para o contribuinte abrir inscrição estadual, abrir uma empresa, por um lado foi bom para, vamos dizer assim, diminuir o custo Brasil, né, e incentivar a atividade econômica, mas também fez com que mal contribuintes se aproveitassem dessa abertura. Então, percebe-se que tem muitas empresas que nascem somente mesmo para fazer a venda, ter o lucro e esse lucro ser potencializado com o não pagamento de imposto. Então, existe muita empresa laranja, né, empresa que existe somente no papel, que fazem aquisições. Essas aquisições, elas geram impostos, esses impostos não são pagos, nem os impostos estaduais, nem os federais, e quando o fisco chega para cobrar, acaba que sequer a empresa existe, né? Todo mundo sai perdendo, né? E sai todo mundo perdendo. E o pior, gera uma concorrência desleal, porque nós temos o bom contribuinte que paga o imposto. E que não consegue vender a mercadoria pelo mesmo valor de uma pessoa que não paga o imposto. Porque o custo dele acaba sendo mais barato, né? Lógico. Então, assim, é importante, já que o imposto é uma realidade, então é importante que se combata esse mau contribuinte, porque além dele não pagar os impostos devidos, ele acaba prejudicando aquele contribuinte que paga os impostos, né, e cumpre sua função social. Falando em contribuição, nesse workshop mesmo, a gente teve a entrevista coletiva, a gente mostrou aqui. Queria que você falasse um pouquinho desse resultado do primeiro trimestre, como é que os auditores conseguiram ajudar, conseguiram alavancar a economia no Estado. A gente, como eu falei no início, a gente sabe que a situação econômica do país passa por um momento muito complicado, de muita delicadeza, de fragilidade até, eu digo. Como é que os auditores conseguem contribuir, ajudar nesse sentido? Em janeiro deste ano nós viemos aqui e já tínhamos anunciado que tínhamos algumas ações para serem implementadas e essas ações havia uma expectativa de aumentar a arrecadação tributária através das suas implementações, né? E de fato isso aconteceu. No final de janeiro nós desenvolvemos algumas malhas e a implementamos exatamente no final do mês para início de fevereiro. Então, diversas ações que foram desenvolvidas, como por exemplo, uma operação que nós desenvolvemos que foi estoque zero de cobrança de imposto antecipado,
onde em menos de 3 dias nós lançamos mais de 20 mil documentos fiscais e gerou uma receita extraordinária de 4 milhões de reais. A cobrança do ICMS ou do frete de 2011 a 2015, que com a tecnologia, no ano 2015 a gente conseguiu cobrar para frente, mas no ano passado a gente desenvolveu um estudo para verificar o passado, né, os 5 anos passados, porque o fisco ele pode cobrar o imposto em até 5 anos após o fato gerador. Então, em 2015 a gente começou a cobrar o ICMS do frete para frente, mas depois a gente foi ver o que tinha para trás e só esses lançamentos geraram mais de 10 milhões de reais de receita extraordinária para o Estado, fora o que passa a entrar nos meses subsequentes de parcelamentos de contribuintes. Foram quase 27 milhões de lançamentos e 10 milhões já efetivamente recolhidos. Entre outras ações, como também... muita apreensão também, né? A gente viu nos últimos dias, aí semanas, a gente viu muitas apreensões. O grande destaque na semana passada, né, tivemos uma apreensão de mais de 1.000 fardos de cigarro, né, que geraram uma receita de ICMS e multa já arrecadada, inclusive, de 388 mil reais, uma operação conjunta da Secretaria da Tributação e a Polícia Rodoviária Federal de monitoramento de contribuintes. Então, quer dizer que esses 3 meses, você diria que a arrecadação foi uma arrecadação positiva? Muito positiva, né? Se você considerar que a inflação de 10% e uma retração da economia de 4%, né, que foi registrado no ano passado, então, digamos aí um saldo de 6%, a nossa arrecadação chegou a ser 7%. Então, a gente conseguiu, nesse trimestre, ter uma arrecadação 1% superior vamos dizer assim, ao crescimento natural da economia. Na verdade, nós temos um dado interno, né? Esse 7% foi um dado nominal, mas internamente a gente fez análise do resultado deste primeiro trimestre com o do ano passado em relação à base de cálculo das operações dos contribuintes, por exemplo, do varejo. Em relação a estes contribuintes, o crescimento chegou a ser de 30%, né, com essas operações especiais que nós desenvolvemos. No resumo, o seguinte, a Secretaria da Tributação, ela administra 3 impostos, o ICMS, o IPVA e o ITCD. Esses 3 impostos, nós tivemos um crescimento de 69 milhões, 5,9% no trimestre de 2016 em relação a 2015. As outras receitas do Estado, as principais, como o Fundo de Participação, ele teve uma leve queda de 0,29%. Os royalties do petróleo teve uma queda de 4%, o imposto de renda de 4% e o Fundeb teve uma redução de em torno de 40 milhões de reais. No geral, a receita do Estado ela ficou inalterada do primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Mas, assim, teve o crescimento na própria, mas uma redução nas outras receitas. Então, acabou equilibrando. Então, assim, na prática, o trabalho da Secretaria da Tributação nesse primeiro trimestre foi que, vamos dizer assim, na verdade. Fundamental para poder equilibrar as finanças do Estado. Tomara que continue assim, né? Sim, com certeza. Nós temos exatamente essa perspectiva, temos outras ações para desenvolver. O workshop, ele vem nesse sentido de a gente começar a intensificar mais ainda, evitar, na verdade, o que nós estamos pensando no workshop em geral, é fazer com que esse débito ele não cresça muito, ele não chegue a valores consideráveis. Então, a tendência é que a gente comece a monitorar esse débito, esse crescimento do débito desde o início, não deixe crescer tanto. E à medida que a gente for verificando que esse débito esteja, vamos dizer assim, fora do padrão normal, a gente imediatamente fazer uma visita ao contribuinte e se esse contribuinte, né, não existir ou não pagar o débito, a gente passar a fazer a implementação de umas operações que nós chamamos de regime especial de tributação, é que ele só vai receber a mercadoria se efetivamente pagar o imposto, em virtude disso do débito que ele tem das mercadorias anteriores, não pagas. Sem dúvida. Vamos continuar falando então dessa dificuldade de crescimento do país e agora é por isso que eu trago a PEC 186, que a gente já viu aqui no programa hoje também. A PEC 186 que vem nesse sentido de trazer a oportunidade de um fôlego, né? Vem no sentido de trazer uma recuperação, vamos chamar assim. É isso que vocês apostam nessa PEC? A PEC ela é uma inovação aqui no país, né? O Rio Grande do Norte ele já tem alguns elementos dessa
que estão contidos na PEC 86, que é a autonomia administrativa. Nós temos um órgão próprio de administração tributária, que é a Secretaria da Tributação. Temos a autonomia funcional, porque os governadores, pelo menos nos últimos 20 anos, se registra que eles dão bastante autonomia e não tem qualquer interferência no nosso trabalho. A grande novidade da PEC 86 para o Rio Grande do Norte é exatamente a autonomia orçamentária financeira. É recebermos aqueles recursos previstos no orçamento e esses recursos serem utilizados para nas nossas atividades. Né? Uhum. Então, por exemplo, nesse workshop, algumas ações para serem implementadas necessitarão de recursos financeiros, né? Investimento em veículos, investimento em equipamentos, em tablets, para a gente monitorar as operações, as equipes de rua monitorar as operações. Para isso elas têm que ter um tablet para poder verificar aquele contribuinte, se ele está regular, se ele não está regular. E hoje a Secretaria da Tributação funciona como as outras secretarias, depende desse repasse de recursos do governo. E sem esse repasse a gente acaba restringindo as nossas ações. Uhum. Na prática, pode ter certeza, vamos dizer assim, R$1 milhão investido na tributação, pelo menos 10 vezes mais vai se trazer, vai ter de volta com a implementação dos projetos. Então vale a pena lutar por essa PEC, você já vem lutando há bastante tempo. Vale, é muito boa, principalmente para o governo. Ela é boa para o governo, é boa para a sociedade, é bom para o empresário, porque para o bom empresário é ruim para o mau empresário, né? Sem dúvida. Porque o fisco eficiente, ele vai atacar, ele não vai atacar uma empresa que já paga os impostos. Ele vai para onde? Vai em cima daqueles que não pagam impostos. Sem dúvida. Então, vamos dizer assim, vai ter arroz, mas para o mau contribuinte. Só para finalizar, vamos falar um pouquinho, a gente mostrou hoje aqui também muita movimentação em Brasília em relação à PLP 257. A gente viu aí o presidente da FEBRAFIT numa articulação muito grande dentro da Câmara. Como é que você vê essas movimentações? Essa PLP 257 foi uma surpresa desagradável para o servidor público, né? Ela chegou, assim, a princípio, como uma medida de salvação para os estados, né? Uma vez que ele prometia uma elasticidade no pagamento das dívidas, consequentemente uma redução no valor das parcelas e uma folga financeira. Mas, assim, trouxe uma espécie de contrapartida, uma exigência para que os estados apertassem, né, as suas finanças através da restrição do cumprimento de direitos junto aos servidores públicos, né? Inclusive com o aumento de contribuição previdenciária, ou aumento de alíquota, né? De base previdenciária, deixando inclusive a contribuição do servidor público estadual superior ao do setor privado e da União. Pior ainda, a PLP 257, além de trazer essa parte que é do acordo, ela foi pouco assim falada, foi pouco colocada na imprensa, mas ela trazia também uma reformulação, ela traz também uma reformulação substancial na lei de responsabilidade fiscal, que, independentemente do acordo, impacta também quase do mesmo jeito os servidores, porque ele prevê congelamento de salário e medidas, assim, inclusive de demissão de servidores públicos em situações de desequilíbrio fiscal. Tá? Então, assim, é algo que chegou de forma assim, meio inesperada, chegou com uma tendência de uma velocidade para a sua aprovação que pouco daria tempo para os sindicatos reagirem, né? Mas, assim, infelizmente, esse momento político que nós vivemos na parte política do Brasil acabou, pelo menos, deixando um pouquinho de lado. Deixando a PEC um pouco de lado e havendo tempo para os sindicatos de trabalhadores, né, se organizarem e começarem a fazer um trabalho em cima dessa... O Sindifern já tá articulado nisso. Na verdade, nós fomos um dos primeiros sindicatos do Brasil que assim, trabalhou contra essa PEC, porque o nosso secretário da tributação, ele é o presidente nacional, né, do CONFAS, e ele já tinha anunciado lá atrás que viria isso aí, né? Aqui numa entrevista bem local, bem regional. Então, quando nós vimos essa entrevista, nós já alertamos a Federação Nacional, a FEBRAFIT, que viria esse projeto, e quando ele chegou, a gente já estava meio preparado, né? Apenas passamos até uns dias assim de forma intensiva estudando o projeto e mandamos algumas emendas que foram recepcionadas. Então,
Hoje nós temos o Sindifern, lá são 209 emendas, pelo menos 20 emendas surgiram aqui de um trabalho aqui do Sindifern, né? Que visa exatamente proteger os servidores públicos. Pedro, obrigada pela sua entrevista. A gente tem sempre um monte de coisa para perguntar, mas o tempo também não é tão grande. Eu agradeço. Quando você tiver mais novidades sobre esses assuntos, desenrolar disso tudo, a gente está aqui de portas abertas para poder te receber. Muito obrigado. A gente que agradece. O programa Fisco em Pauta fica por aqui e a gente quer dizer também que esse programa tem um importante apoio, senão não estaríamos aqui, do Sindifern e da Asfarne. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.